Olá, preciosas e príncipes do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te dê uma semana de vitória, uma semana de muita paz. Eu profetizo sobre a sua vida que todo bloqueio, toda barreira, todo impedimento caia por terra pelo poder que é no nome de Jesus, que haja um destravamento na sua vida, todo bloqueio na sua mente, nas suas emoções, no âmbito espiritual, que em nome de Jesus o Senhor venha destravar essa semana e você venha galgar coisas grandes no reino de Deus. Pois a palavra do Senhor nos diz que nós devemos buscar primeiro o reino do Senhor, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém, meus amores? Eu quero estar compartilhando com vocês uma palavra bastante conhecida para as pessoas que são leitores da Bíblia Sagrada. Encontra-se no livro de Atos, no seu capítulo 3. Nós vamos estar fazendo a leitura da palavra e logo após eu vou estar falando para vocês aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração quando eu meditava nesta palavra maravilhosa. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: Era levado um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual a cada dia punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Ele então olhou atentamente para eles, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Aleluia! Ele de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando aquele que é digno, louvando a Deus. Aleluia! Nós temos que prestar louvor ao Senhor, né, meus amados? Ele é digno de nossa adoração, Ele é digno que a gente venha se esvaziar de nós mesmos, para que o Espírito Santo venha nos encher da sua santa e poderosa presença. Aleluia! Queridos, a palavra que ora nós acabamos de ler fala de um homem coxo, que todos os dias ele era posto ali na frente do templo para esmolar. Era uma pessoa que vivia ali a escória da sociedade, porque naquela época pessoas que tinham alguma deficiência não tinham valor perante a sociedade, não dava rentabilidade, então não tinha nenhuma importância naquela cidade, naquela região que ele morava. E ali ele era posto todos os dias no templo, na frente do templo chamada Formosa, esperando que as pessoas quando entrassem ali fossem lhe dar esmolas. Só que ali ele vivenciou um dia diferente, um momento que foi uma virada de chave na vida dele. Foi um momento em que o de repente do Senhor chegou na vida daquele homem. E eu quero declarar sobre a sua vida que o de repente do Senhor vai chegar na sua vida. O de repente do Senhor vai chegar na vida da sua família. Porque às vezes a gente leva anos orando, né? Às vezes a gente até se cansa de esperar algo da parte do Senhor, mas eu quero lhe dizer que o que o Senhor prometeu ao seu respeito, Ele não é homem para mentir e Ele não é filho de homem para se arrepender daquilo que Ele mesmo colocou no nosso coração. Aquilo que o Senhor despertou em nós, né? Os nossos sonhos, aquilo que a gente tem vontade de investir, de se dedicar para conquistar. Muitas vezes a gente olha para o cenário e a gente pensa que não é para nós aquele sonho, não é para nós aquela conquista, porque o cenário é improvável. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor, Ele trabalha no de repente. Assim como o Senhor trabalhou no de repente na minha vida, eu quero declarar para você que o Senhor também irá trabalhar no de repente na sua vida, porque assim que Ele faz, para Deus nada é impossível. E nós estamos falando aqui de um coxo que há 40 anos, né, ele vivia nessa condição. Ele já nasceu com essa deficiência. Foram se passando os anos, né, até que ele chegou em uma situação em que era necessário ser posto ali naquele lugar onde ele era visto por todos. Imaginemos, né, a condição daquele homem de humilhação. Todo mundo que passava via a condição que aquele homem vivia. Porém, ele teve um encontro diferente daqueles no qual
anteriormente ele tinha vivenciado. Foi um encontro que o Espírito Santo preparou para mudar o cenário daquele homem. Meus amados, eu quero lhe dizer que muitas vezes a gente espera algo do Senhor, né, que não é a prioridade que Deus tem para a gente. Não é aquilo que o Senhor tem para a gente naquele momento, naquela fase de nossas vidas. E muitas vezes a gente, por não entender, a gente se frustra, esperando que vamos receber algo do Senhor, e o Senhor faz algo tão diferente daquilo que as nossas expectativas humanas estão esperando. Mas eu quero lhe dizer que a vontade do Senhor, sobretudo, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para a sua vida. Esse homem estava esperando receber apenas uma esmola. Era o que ele esperava, porque era de costume ele estar sempre naquela condição. Ele achou que Pedro e João seria mais um a lhe ofertar esmola. Mas eu quero lhe dizer que você só vai ofertar aquilo que você tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Se você tem amor para dar, se você tem amor no seu coração, é amor que você vai dar. Se você é uma pessoa que é amargurada de espírito, o que você vai ofertar para as pessoas é amargura. São palavras de ofensas, né? São palavras que vai denegrir a imagem da pessoa, colocar aquela pessoa para baixo. Mas se você é uma pessoa bem resolvida na vida, autêntica, tem Jesus no seu coração, o que você vai passar para essas pessoas são palavras de vida. São palavras que vêm levantar a autoestima, trazer esperança para aquela pessoa. Então, meus amados, o que nós temos no coração é aquilo que nós ofertamos. Muitas vezes a gente não entende por que nós somos tratados de uma forma através de algumas pessoas e outras a gente já é tratado de uma maneira diferente, que nos agrada, que alegra o nosso coração, porque o que aquela pessoa tem para nos ofertar é aquilo que ela vai dar. Se ela é uma pessoa invejosa, ela sempre vai te criticar, né? Quando não te criticar, também não vai lhe dar palavras de ânimo, de vida. Sempre vai ficar ali, por trás dos bastidores, na expectativa de ver a sua queda. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que toda inveja já foi repreendido pelo poder que é no nome de Jesus, porque maior é o Senhor do que as investidas de Satanás através das vidas das pessoas. Queridos, então esse homem, né, estava ali naquela condição, esperando receber esmola, mas o que Pedro e João tinham para lhe ofertar não era esmola, não era prata, não era ouro, o que ele tinha era bem maior do que o que aquele homem imaginava receber. 40 anos, meus irmãos, aí eu lhe digo, que expectativa esse homem tinha mais de andar? Que expectativa esse homem tinha de cura? Nenhuma. A gente leva 2, 3 anos esperando algo do Senhor, a gente acha que não é mais pra gente, a gente desiste do sonho, deixa de lado, pede até para Deus, Deus, tira aqui essa expectativa do meu coração, porque eu já entendi que não é para mim. Agora imaginemos 40 anos esperando um milagre, esperando uma cura. Quem é que vai continuar, meus irmãos? Uma hora as expectativas se acabam. Mas aquele homem teve um dia diferente. E Pedro olhou para ele, fitou os olhos para ele e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante e ande. Eita glória! Irmãos, não há tempo de ficar prostrado, não. Não há tempo de se acomodar diante do seu cenário, diante da sua tristeza. Saia desse cenário que limita a sua visão. Em nome de Jesus, levante e ande. Porque o que é para você fazer é para você fazer. Mas o que é para o Senhor fazer, Ele vai fazer. Mas quem tem que dar os passos é você. Quem tem que se revoltar diante dessa situação, se entregando à tristeza, à opressão, paralisando a sua vida por causa de pessoas, sendo que você tem um Deus Todo-Poderoso que muda o seu cenário. Oh, meus irmãos, confia no Senhor. Confia no Senhor e você verá milagres acontecer na sua vida. E o lindo saber que após esse milagre, no versículo 8 diz:
Ele de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Louve a Deus no dia do seu milagre. Não esqueça o caminho do Senhor, não. Não seja ingrato ao Senhor. Não seja ingrato a Ele. Quanto mais Ele fizer por você, mais se entregue, se desgaste no Senhor. Deixe ser desgastado por Deus. Deixe que o seu corpo se desgaste para fazer a obra, para ser instrumento de bênção na vida das pessoas, né? Para ser usado para a glória do Senhor no reino dele. É maravilhoso ver pessoas receberem as bênçãos que é tão esperada e correr para a casa do Senhor como um ato de gratidão. E tem pessoas que são ingratas, irmãos. Recebe a bênção do Senhor e se desvia dos seus caminhos. Começam a se corromper, porque quando a bênção chega, aqueles que lá atrás desacreditaram de você, acharam que você não ia conquistar, começa a te olhar diferente. Começa a querer se achegar, né? Começa a querer fazer parte da sua vida, né? E alguns começam a se corromper por amizades, por influências, aquele comportamento que não tinha, que era tão correto diante dos olhos do Senhor, de repente começa, né, a se inclinar para o caminho errado. Mas eu quero declarar na sua vida que está repreendida em nome de Jesus. Eu quero lhe dizer que quanto mais o Senhor lhe ofertar, mais você vai se doar para o Senhor. Seja a bênção aonde Deus te colocar. Se Deus abriu uma porta, te colocou em uma empresa, né? Se Deus está te honrando com o seu salário, seja canal de bênção dentro daquela empresa. Faça a diferença. Se comporte, trate as pessoas de forma diferente. Peça ao Espírito Santo estratégias para você falar do amor de Jesus para aquelas pessoas que estão lá, como o vale de ossos secos, precisando de um canal de bênção, de uma pessoa que seja um canal de Deus, para falar palavras de vida para aquela pessoa. Se o Senhor lhe entregou uma família, seja um canal de Deus para a sua família. Sabemos que a palavra do Senhor diz que aquele que não aborrecer pai e mãe, né, seus irmãos, não tem parte com ele, não vai herdar a vida eterna, porque aqueles que têm chamado, que têm parte com o Senhor, aborrece, irmãos. Está na palavra isso. Está na palavra. Então tem estrutura para suportar as dificuldades pelo fato de você ser diferente, ser um escolhido e ter um chamado da parte do Senhor. Então, se Deus lhe colocou dentro de uma escola, faça a diferença dentro da sua escola. Se Deus te colocou dentro de uma faculdade, faça a diferença dentro da faculdade. Seja um canal de Deus onde você colocar a planta dos seus pés, meus amados. Deus nos chamou, foi com um propósito. Não foi para a gente estar vivendo de acordo com os desejos do nosso coração, porque o coração do homem é enganoso. Quem fala isso é a palavra de Deus. É enganoso. Não se deixe ser guiado pelas suas emoções, pelo seu coração, pelo aquilo que você vê, mas seja guiado pelo Espírito Santo, porque Ele sim é perfeito. A palavra do Senhor diz assim, eu que sei que pensamento que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, quem sabe, o pensamento, de fato, ao nosso respeito, é o Senhor. Não se incomode com que as pessoas pensem ao seu respeito. Não se entristeça, preocupado com aquilo que as pessoas estão te julgando, achando ao seu respeito. Deus é que tem que olhar para você. É o Senhor que te olha e nos alerta, você está errando nisso, você precisa melhorar nisso. Olha, você está caminhando certo. Tenho me agradado da sua vida. E quando a gente começa a agradar o Senhor, a gente começa a aborrecer o mundo. Começa a aborrecer o mundo. Começa a aborrecer o mundo. Lembre das amizades que você tinha antes de conhecer o Senhor. E lembre das amizades que restaram. Depois que você se firmou com o Pai. Ai, meu Deus. Eu começo a contemplar que todos do meu passado saíram. E os que se achegaram hoje são aqueles que o Espírito Santo tem enviado para a minha vida. Então é assim a vida do cristão.
né? Não é fácil. A palavra do Senhor diz que no mundo passaremos por aflições, mas temos de bom ânimo. Jesus venceu o mundo e nós vamos vencer também, porque nós somos filhos de Deus. Amém, meus amados. Que Deus abençoe sua semana, uma semana de excelência. Vai nessa tua força. Não se acomode diante do cenário, diante do ambiente que você está vivenciando. Não se acomode diante das suas situações, porque através de Jesus você pode todas as coisas do Senhor que te fortalece. Um beijo, fica na paz do Senhor.